Olá, queridos irmãos, nós estamos aqui mais uma vez no nosso curso integral de evangelismo e nós iremos falar agora sobre a evangelização em grupo. Nós iremos ver algumas estratégias, algumas formas de se estar evangelizando em grupo. Nós já vimos a respeito da evangelização pessoal e agora nós veremos sobre a evangelização em grupo. Como o próprio nome diz, esse tipo de evangelização é aquela realizada por um grupo de crentes que são cheios do Espírito Santo. Primeiro, blitz evangelística. Esse é um método muito eficaz na evangelização em grupo. É necessário uma autorização assinada das autoridades competentes. Quando bem organizado, pode-se estar fazendo só nesta forma de evangelização, entrega de folheto, oração e culto. A blitz evangelística é aquela tradicional blitz, só que com o objetivo de evangelizar. Para se realizar a blitz evangelística, a igreja, o grupo de pessoas que está evangelizando, precisa estar de forma legal, ok? Precisando então de uma autorização das autoridades municipais competentes para isso, e essa autorização assinada vai impedir que alguém tente barrar esse evangelismo, essa evangelização. Então, devidamente documentado legalmente, essa equipe de evangelização vai para um local, seja um farol, seja uma avenida que tenha um fluxo de pessoas, e então irão fazer a chamada blitz evangelística. Vão parar as pessoas, orar pelas pessoas, entregar folhetos e rapidamente estar liberando o trânsito ali, não é? Então esse trabalho precisa ser muito bem organizado para que não gere confusão, conflito ali na avenida, tá bom? Então você precisa pessoas para entregar folhetos, pessoas para fazer oração, e enquanto isso está acontecendo, está ocorrendo um culto ali próximo daquele local. Então quando for bem organizado, quando for bem pensado, bem planejado, essa forma de evangelização em grupo é uma bênção. Nós aqui na congregação, no campo aqui onde eu faço parte, nós, hora ou outra, estamos fazendo aí um tipo de trabalho como esse, de blitz evangelística. Em vários pontos aqui do nosso campo se faz esse trabalho de blitz evangelística. As pessoas ficam com cartazes muito chamativos, decorados, para chamar a atenção das pessoas, pedem para as pessoas parar. As pessoas que não param, ok, deixa seguir, mas as que param, nós oramos por essas pessoas, entregamos folhetos, e assim o nome do Senhor ele é glorificado. Ação social. Esta é uma ótima forma de evangelização em grupo, por meio da ação social, podendo ser disponibilizados serviços gratuitos como corte de cabelo, manicure, distribuição de cestas básicas, consultas, dentre outros. Agora é claro que isso aqui não vai acontecer com qualquer pessoa. A igreja ela possui pessoas que são aí formadas, né, em diversas áreas, trabalham em áreas como essas e pode-se estar utilizando os seus conhecimentos técnicos, teóricos e práticos nessas áreas de corte de cabelo, manicure, pedicure, pode estar se fazendo ali também a questão, por exemplo, né, pessoas que têm um conhecimento de informática para estar fazendo a questão de currículos para as pessoas. Então é utilizar os irmãos da igreja com conhecimento técnico para se fazer isso. Enquanto isso, outras pessoas estão distribuindo cestas básicas, aí pode convidar, por exemplo, técnico de enfermagem, enfermeiros, médicos, para estarem ajudando nessa ação social.
E enquanto isso está acontecendo, pessoas crentes que não têm um conhecimento técnico nessas áreas, mas que são cheios do Espírito Santo, eles estarão evangelizando essas pessoas, estarão pregando para essas pessoas. Enquanto esses serviços estão acontecendo em um local específico para isso, em um local separado para isso, um outro grupo está recepcionando as pessoas, recebendo as pessoas, conversando com essas pessoas e pregando para essas pessoas, convidando essas pessoas para assistir os cultos e falando do Evangelho, mostrando que essas pessoas necessitam entregar a sua vida a Jesus. Então, esse trabalho de ação social com um viés evangelístico é muito importante, é muito bom, é muito proveitoso fazer evangelismo dessa forma. E também a igreja, quando faz esse tipo de atividade de ação social, ela também está exercendo a sua função de caráter social, ok? Então, é muito bom. Se não tiver esses serviços disponíveis, mas vejam aí as pessoas mais carentes onde vocês estão, fazem cestas básicas, fazem campanha de cesta básica e levam para essa pessoa e, em nome da congregação, em nome da igreja, e eu pode ter certeza que será uma bênção. Eu creio que será uma bênção esse tipo de atividade. Você também estará evangelizando através da ação social. Adriano, não tem como nós termos todos esses serviços aí que o irmão citou aqui na congregação e tudo mais. Ok, mas tem como levantar uma cesta básica para dar para alguma pessoa necessitada, onde a congregação está. Tem como, por exemplo, oferecer um serviço gratuito de corte de cabelo. Olha, hoje na igreja vai ter corte de cabelo gratuito para todas as pessoas, de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde. Pronto. Então convida as pessoas da congregação que sabe cortar cabelo e sabe fazer, para eles estarem fazendo isso. Na igreja tem pessoas que sabem fazer alguma coisa, na ação social, coisas assim que eu falo são seculares, né? Atividades seculares. Então aproveite essas pessoas na ação social para elas estarem colocando esse conhecimento técnico que Deus deu a elas a oportunidade de terem, eles possam estar colocando isso à disposição do reino de Deus, estarem usando isso para alcançar pessoas e essas pessoas serem alcançadas pela graça de Deus. Então, se você puder fazer isso, será uma bênção. Entrega de folhetos. Essa é uma forma muito comum de evangelização. Geralmente ela é feita em grupos e tem o objetivo de levar a mensagem do evangelho por meio de literatura. Isso é muito bom, é um método muito eficaz. Ele se torna ainda mais eficaz quando as pessoas entregam aquele Novo Testamento, aquele Novo Testamento, uma bibliazinha bem pequena do Novo Testamento, e sai distribuindo essa literatura para as pessoas. Isso é uma bênção de Deus. Há algumas coisas que devem ser observadas no que diz respeito a esse trabalho, para que ele tenha a eficiência com a qual ele foi planejado para ter. É necessário que a entrega de folhetos não se torne uma disputa para ver quem entrega mais folhetos. Quando você vai evangelizar com pessoas que não estão acostumadas a evangelizar e diz, olha, hoje nós vamos fazer um trabalho de entrega de folhetos. Você pega 20 folhetos e dá para uma determinada pessoa que não está acostumada, não foi instruída e tudo mais, e ela só quer se livrar desses folhetos. Você vai encontrar 20 pessoas e vai sair entregando folheto para no final ele dizer, eu fui o que entreguei mais folheto. Aí não lê o folheto, não sabe o que está escrito no folheto. Se alguém perguntar para ele o que aquele folheto fala, ele não vai saber responder, porque ele só quer entregar folheto. Não é assim. É necessário que esse trabalho tenha eficiência, que as pessoas que vão entregar folheto tenham em mente que isso não é uma disputa para ver quem entrega mais folheto. Não, isso não é uma disputa. Você tem que entregar folheto da forma correta. É necessário também que aqueles que estão entregando os folhetos saibam do que aquele folheto está tratando, para poder dizer para a pessoa o que está
recebendo. Por exemplo, este folheto baseado em João 3,16. Isso aqui eu estou dando um exemplo de um folheto que é baseado em João 3,16. Então, o folheto tem João 3,16. E antes de entregar o folheto, a pessoa vai dizer, olha, porque a pessoa conhece o folheto, leu o folheto, refletiu nele, sabe o que está escrito. Então, a pessoa vai chegar para quem está sendo evangelizado e vai dizer, olha, este folheto baseado em João 3,16 está falando sobre o grande amor de Deus, quando ele enviou seu único filho para morrer em nosso lugar. E assim nos dá salvação. Despertando a pessoa, não somente pegar aquele folheto, dobrar o folheto e botar no bolso, não, mas ler realmente aquele folheto. Chamar a atenção da pessoa, fazer com que a pessoa tenha a iniciativa de ler aquele folheto que ela está recebendo. Porque se a pessoa recebe o folheto, põe no bolso da calça e deixa lá, não serviu de absolutamente nada. Mas quando você desperta a curiosidade da pessoa, para que essa pessoa pegue esse folheto e leia, aí sim o trabalho está sendo eficaz. É importante que no folheto tenha algumas informações, como dia e horários de cultos, localização da igreja, e-mail da igreja, ou número para contato da igreja. Jamais deixe um número particular, privado no folheto da igreja. Ou seja, nunca deixe o seu número lá. Se a igreja dispor de um número de atendimento, das pessoas ligarem, alguém da igreja ali está atendendo as pessoas e tudo mais, coloque esse número. Se a igreja não tem esse número de WhatsApp, de ligação e tudo mais, coloque um e-mail da igreja. Mas Adriano, a igreja não tem e-mail. Então busque construir, busque fazer um e-mail para a igreja, para que a igreja receba perguntas das pessoas, esteja respondendo na curiosidade das pessoas. Se a igreja tiver redes sociais como Instagram, Facebook, se tiver canal no YouTube, coloque isso aí no folheto, tá bom? Coloque isso aí no folheto, coloque as informações da igreja, as informações mais importantes da igreja no folheto, para que a pessoa, se ela ler aquele folheto, se sentir despertada e tiver alguma dúvida, ela saiba para quem perguntar, porque as informações estão lá no folheto. Ainda é bom você colocar qualquer dúvida, entre em contato conosco. Coloque o e-mail da igreja, coloque o número da igreja, não o seu. Coloque, não é o seu, não do pastor, não da missionária, não do dirigente, não o número de ninguém específico, o número da igreja, da congregação. Coloque lá o Instagram da igreja, o Facebook da igreja, o canal do YouTube da igreja, para que essa pessoa tenha como entrar em contato com a igreja e sanar as suas dúvidas a respeito daquele folheto. Então, quando for feito da maneira correta, e é bom que, se possível, a igreja produza os seus próprios folhetos personalizados. Isso é uma bênção quando acontece. Se não tiver como, a pessoa vai adquirir folhetos na internet, CPAD, enfim, mas tenha em mente que não vai vir o endereço da igreja, não vai vir. A igreja precisa ter um carimbo com o endereço, e carimbo o folheto, pronto, problema resolvido. Por isso que quando você faz o folheto, se torna muito mais fácil. Aí as igrejas que contam, com uma equipe de mídia, uma equipe de designs, estará fazendo esse serviço aí para a glória de Deus. Cultos relâmpagos, deixa eu ver o nosso tempo. Ok. Para realizar este tipo de evangelização em grupo, é necessário que se tenha uma quantidade razoável de pregadores e cantores disponíveis para esse trabalho. Como o próprio nome diz, são cultos rápidos, cultos relâmpagos, que podem ser realizados em ruas, praças, becos e vielas. A palavra tem que ser objetiva, não um sermão de 1 hora e tem que ser uma palavra que apresente Jesus como Salvador. Esses cultos relâmpagos você vai precisar, claro, de som, de microfone e de pessoas, porque se você for sozinho, vai chegar um momento que sua garganta não vai conseguir mais lhe ajudar. Então você precisa de pessoas, por isso que é evangelização em grupo.
precisa de um contingente de pessoas, de pregadores com mensagens prontas, cantores com louvores prontos. E vocês mapeam ali, nós vamos evangelizar num bairro X, por exemplo. Então vocês vão mapear pontos estratégicos nesse bairro, pontos estratégicos, para que vocês estejam realizando esses cultos. E antes de vocês ir para lá, tenham uma lista, uma folha. No ponto A, pregador fulano de tal, cantor fulano de tal. No ponto B, pregador fulano de tal, cantor fulano de tal e fulano de tal vai fazer a oração. Para que esteja tudo correto, para que tudo esteja programado e que todo mundo saiba o que vai fazer. Adriano, enquanto as pessoas ali estão pregando e cantando, se tiver muitas pessoas, se tiver bastante pessoas, aproveite essas pessoas e enquanto está acontecendo o culto relâmpago ali de 10, 15, 20 minutos, no máximo 20 minutos, estourando assim um tempo 20 minutos, você pega essas pessoas que estão ali, que estão adorando a Deus, orando ao Senhor e distribui ela para as pessoas que estão por ali dispersas, para elas irem orando pelas pessoas, para elas irem chamando a atenção das pessoas para o culto, chamando as pessoas para ir ouvir a palavra de Deus. Então realize cultos relâmpagos, que é uma bênção do Senhor Jesus. São várias as formas de evangelização em grupo. Todas elas necessitam ser organizadas, planejadas, pensadas. Isso vai exigir de nós esforço e tempo, mas o nome do Senhor será glorificado e muitas pessoas serão alcançadas pelo poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Devemos lembrar que na obra de evangelização há lugar para todos os servos de Deus. E Ele nos diz para pedirmos mais obreiros. Então tem lugar para todo mundo, tem como todo mundo evangelizar, tem como todo mundo fazer a obra de Deus. E Jesus nos diz para nós pedirmos ainda mais obreiros, mais obreiros. Então, são várias as formas de evangelizar. Eu estive passando aqui para vocês apenas algumas. Então, se você tiver a possibilidade, a autoridade para isso, ou se não tiver autoridade, converse com quem tenha, o seu secretário de evangelismo e missão, ou pastor da igreja, dirigindo a congregação, enfim, e pense e faça esse trabalho de evangelização. Evangelize. Tem muitas pessoas precisando ouvir a sua voz. Tem muitas pessoas precisando ouvir sobre o nome de Jesus. E é você que eles estão esperando. Então, se disponha, vai evangelizar e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Na próxima aula, nós iremos ver sobre evangelização em redes sociais. Então, até a próxima. Fique com Deus e a paz do Senhor.